galera, aqui é o Marcelo Dias do canal Canarinho. Você já deve ter percebido que está numa nova pegada agora, né? Não vou mais apenas trazer notícias, mas vou trazer as notícias da nossa seleção comentando com vocês. E aí eu quero ver o comentário de vocês ali embaixo, tá? Então nós vamos fazer essa interação mais direta, uma interação mais bacana. Eu acredito que vai ficar muito mais legal nesse novo formato do canal Canarinho. E olha só quem está aqui. Ela, a desejada, que se Deus quiser, no dia 18 de dezembro, nossa seleção vai estar levantando ela lá no topo, lá no Catar. Tem feito por isso. Tem feito por isso. Então agora o que eu vou fazer? Vou ler para você aqui as principais notícias da nossa seleção e eu vou comentá-las junto com você, colocando meu ponto de vista. Você fica à vontade para discordar se quiser, mas deixa o comentário ali, sempre com respeito. Vamos comentar e procurar ler todos os comentários que vocês fizerem, ok? Pegando aqui, ó, eu acredito que todos vocês devem estar satisfeitos aí com o desempenho da seleção brasileira. Óbvio que dá para ter feito mais, né? Teve 2 bolas na trave ali que poderia ter sido gol tranquilamente, mas dentre as principais ali, nessa primeira rodada que finalizou na sexta-feira, né? Nessa primeira rodada, eu acho que finalizou na quinta-feira. Eu acho que pode se destacar aí, junto com a seleção brasileira, a seleção da Espanha, que fez um bom trabalho, né? E também a seleção da França e a seleção da Inglaterra, que fizeram um bom desempenho nessa primeira rodada. Destaque, obviamente, a seleção espanhola fez 7-0, não só o 7-0, porque ela fez 7, mas poderia ter feito mais 7. Então o trabalho ali foi muito bacana. E eu gostei muito, no caso da seleção brasileira, eu gostei muito daquela pegada que o Tite chama de o REC 5. O que é o REC 5? O jogador perdeu a bola, nos próximos 5 segundos ele se esforça ao máximo para poder recuperar essa bola. Então eu acho que isso funcionou muito bem. Deu para ver que o Brasil realmente estava pegando muito em cima do adversário, dando espaço. Eu acho que essa tática funcionou muito bem, sem contar, obviamente, o talento individual dos nossos jogadores, né? Mas vamos falar das notícias e vamos comentando aqui. Especificamente, vamos falar das notícias da seleção brasileira. Bom, então, a gente viu aí que após o jogo de estreia do Brasil, né? Tivemos aí a lesão do Danilo e a lesão do Neymar. A princípio, o Neymar, foi dito que o Neymar ficaria fora da Copa. Inclusive, viu ele chorando ali durante o jogo, enquanto ele estava sentado ali, né? Cogitou-se até a possibilidade de ele não jogar mais na Copa, mas já está confirmado que ele não joga nesses 2 primeiros jogos. Nesses 2 próximos jogos, né? O Neymar, possivelmente o Danilo também não. Existe a grande possibilidade do Danilo já voltar para as oitavas de final, caso o Brasil vá para as oitavas, e irá, né? Agora o Neymar é uma incógnita que ele volte nas oitavas, mas com certeza ele voltará para as quartas, semifinais e final, o Brasil chegando lá, né? Então houve-se um burburinho de que talvez o Neymar não jogaria mais na Copa, mas isso aí não caiu por terra. Existe sim a possibilidade dele se recuperar, né? Então, lendo a notícia aqui, ó, sem Neymar e Danilo, como o Tite pode montar a seleção brasileira? Bom, o treinador será obrigado a fazer 2 trocas do time titular para a partida contra a Suíça, no sábado. Éder Militão, na verdade não é sábado, né? É segunda-feira. Éder Militão, Daniel Alves, Rodrigo e Fred estão entre as mais cotadas para serem escalados. Eu particularmente acredito que o Rodrigo, dentre esses 4 nomes que eu falei aqui, o Rodrigo ele tem vaga garantida para o próximo jogo. Ele se sai muito bem, sem contar também que ele vem se jogando muito bem no Real Madrid. Ele vem sendo protagonista ali junto com o Vinícius Júnior. Então inclusive, é uma safra da seleção brasileira muito diferente daquilo que nós vimos nos últimos anos, né? Porque até alguns anos atrás, até 2019, mais ou menos, meados de 2019, nós vimos uma seleção brasileira realmente muito dependente do Neymar. Não que o Neymar não fosse capaz de carregar nas costas, sim, mas a seleção brasileira tem potencial para muito mais, né? Então, hoje nós vemos que, independente de quem esteja jogando, no banco de reservas, as opções realmente são muito boas, porque nós temos hoje jogadores que são protagonistas em seus respectivos clubes. Então, no Real Madrid você tem ali o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que têm jogado muito bem ambos, os dois, inclusive o Vinícius Júnior fazendo gol em final de Champions League. Você tem no Arsenal o Antony,
um desempenho fantástico. Então você tem outros jogadores, o Paquetá no Lyon também fazendo um bom desempenho. Então você tem jogadores que têm sido protagonistas nos seus clubes. Isso realmente é muito bom, né? Então o Brasil venceu a Sérvia, né, com autoridade em sua partida de estreia 2-0. 2 bolas na trave e muitas chances criadas no segundo tempo. Mas para a partida contra a Suíça, pela segunda rodada do grupo G da Copa de 2002 no Catar, o técnico Tite já será forçado a mudar a sua escalação devido aos desfalques de Neymar e de Danilo. O atacante e o lateral sofreram torção no tornozelo durante a estreia. Estão submetidos a exames de imagem e já sabem que não poderão ir a campo nos dias 28 de novembro, no estádio 974. Eles já estão em tratamento e a comissão técnica da seleção espera que possam se recuperar para voltar a jogar no torneio. Para substituir a dupla, o treinador Tite tem várias alternativas. O técnico fez questão de chamar muitos jogadores versáteis rumo ao Catar, para ter a possibilidade de redesenhar a seleção taticamente caso julgasse necessário. Então, dentre os 4 nomes que ele falou ali, possivelmente o Rodrigo é um 13º titular. Eu acho que para ele está garantido. Talvez a outra vaga que seja talvez ali um pouco mais competitiva entre os demais reservas. Não que falte opção para o Tite, muito pelo contrário, né? Ele falou ali do Militão, falou do Fred, que entrou muito bem também. Você tem o Antony, então quer dizer, você tem muitos jogadores ali versáteis que pode complementar. Vamos falar do caso do Neymar. O que está pegando com o Neymar? Então o craque Neymar chegou ao Mundial com um posicionamento diferente. Em vez de atacante, ele atuou contra os sérvios praticamente como um meio campo, um meio de ligação ali. Realmente foi isso, né? Geralmente a gente estava acostumado a ver Neymar como atacante, né? Atuando como o homem que faz o gol ali, o homem da frente, né? E ele agora está fazendo mais um homem ali de articulação, uma posição diferente, interessante. Se o técnico decidir manter o sistema e apenas designar um novo jogador para essa função, 2 jogadores despontariam como favoritos para a entrada como titular, o volante Fred e o atacante Rodrigo. Os 2 participaram do segundo tempo contra a Sérvia e foram os primeiros a sair do banco. Com Fred, como funciona? Nesse caso, o volante entraria como segundo homem do meio campo, atuando mais próximo de Casemiro, e aí Lucas Paquetá assumiria o papel de articulador do time mais à frente. Eu particularmente gostei da entrada do Rodrigo, achei que ele desempenhou um bom papel, achei até que ele poderia ter sido titular, não do lugar do Neymar, mas ele poderia ter entrado como titular para fazer parceria ali com o Vinícius Júnior. Talvez o que faltou ali pro Rodrigo fosse um pouco mais de tempo para poder baixar aquela adrenalina de início de Copa, de primeira estreia em Copa, né? Mas eu acredito que com mais minutagem de jogo ele vai conseguir fazer um bom desempenho. No caso do Danilo, o Almir nos diz aqui, ó, o reserva imediato da posição é Daniel Alves. E aí um ponto de interrogação, né? O jogador mais experiente da equipe, que chegou a ficar um período distante da seleção, mas ganhou pontos por seu desempenho e papel de liderança com a equipe que ganhou o ouro no torneio olímpico de futebol em Tóquio em 2020. Dani e Danilo, Dani é o Daniel Alves, né? Dani e Danilo, porém, têm características bem diferentes. O veterano é um lateral que Tite gosta de definir como construtor. Quando a posse de bola é brasileira, ele poderia ser um dos responsáveis pela armação. Sua escalação também provavelmente estaria atrelada à de Fred, pensando num equilíbrio defensivo. Agora, existe uma alternativa que Tite testou no penúltimo amistoso da seleção brasileira antes da viagem ao Catar, contra a Gana. Nesse jogo, o Brasil começou com o zagueiro Éder Militão na lateral direita, jogando ao lado de Marquinhos e Thiago Silva. Nesse cenário, ele ficaria mais preso para ajudar na sustentação e uma formação mais ofensiva. O zagueiro do Real Madrid também reforçaria de modo considerável o jogo aéreo brasileiro. Então o Tite ele tem aí 2 opções para a zaga, né? Seria para a zaga não, para lateral, né? No lugar do Danilo. Seria o Daniel Alves, que é como a gente viu aqui, que é o reserva imediato, ele é um lateral direito mesmo, porém mais experiente, uma pegada diferente, apesar de ter participado ali do time que foi campeão olímpico, ele tem uma pegada diferente. Uma segunda opção
seria o Éder Militão, que ele é um zagueiro no Real Madrid, mas aí, no caso, ele faria a posição de lateral direito, sendo, quando necessário, um terceiro zagueiro e podendo forçar um ataque, que talvez, para mim, é a opção que eu mais gosto. Eu gostaria de ver o Éder Militão nessa posição, seria interessante. Eu acredito, então, que independente do que aconteça, o Tite está bem servido ali de opções para o próximo jogo do Brasil, que vai ser contra a Suíça na segunda-feira, às 13 horas. Né? E você, o que você acha? Quem seriam os possíveis, ou na sua opinião, quem seria mais cotado para estar no lugar de Neymar e para estar no lugar de Danilo na lateral direita? Comenta aqui embaixo, que eu vou procurar responder a todos. Um forte abraço, vamos manter a torcida e segunda-feira, Brasil para cima da Suíça. Vamos lá, forte abraço, até mais!